Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer a correção da atividade 13, tá? Essa é a terceira página, ok? Primeiro exercício está pedindo determine, e aí a gente vai usar os critérios de divisão estudados na atividade 12, né? Que nós vimos os critérios de divisibilidade, ok? Então vamos lá, os divisores de 20 aqui no caso, né? Todo número é sempre divisível por 1. Então o primeiro divisor de 20 com certeza é o número 1. 20 dá para dividir por 2? Sim, né? Porque é par. 20 dividido por 2, por exemplo, dá 10. Dá para dividir por 3? Não, né? Porque a soma dos algarismos não dá para ser divisível por 3. Dá para dividir por 4? Sim, né? Se a gente fizer 20 dividido por 4, dá 5. Né? O critério de divisibilidade por 4 são os dois últimos algarismos, né? O número formado pelos os dois últimos algarismos. Se der para dividir por 4, então o número também dá. Aqui no caso só temos os dois algarismos mesmo, né? Mas com certeza dá para dividir 20 por 4 e dá 5. E também dá para dividir por 5, né? Pelo critério de divisibilidade, terminando em 0 ou 5, dá para dividir por 5. Por 6 não dá para dividir, por 7 também não. O próximo número é o 10, né? 20 dividido por 10 dá 2. E o próprio 20, né? Porque 20 dividido por 20 vai dar 1. Vamos lá, os divisores de 36. Né? Sempre, né? A gente já sabe que 1 é o primeiro divisor. 36 dá para dividir por 2, que é par, né? 36 por 2 é 18, então 2 também é um divisor. 36 dá para dividir por 3, ó, que a soma dos algarismos, 6 com mais 3 é 9. 9 dá para dividir por 3, então 36 também dá. Né? 36 por 3 dá 12. 36 dá para dividir também por 4, não dá? Né? Se a gente fizer 4 vezes 9, é 36. Então, por 4 também dá. Por 5, não, né? Não termina nem 0 nem 5. Por 6, sim, né? Porque se dá para dividir por 2 e por 3, também dá para dividir por 6. Por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 dá para dividir. A mesma regra, se eu somar aqui, né, os algarismos, ó, 6 com mais 3 dá 9. 9 dá para dividir por 9, né? Se a soma der para dividir por 9, o número também dá. Por 10 não dá, por 11 não dá, por 12 dá para dividir, né? Porque a gente já viu que 36 dividido por 3 dá 12, então 36 dividido por 12 dá 3. Então o próximo é o 36. Depois a gente tem o 18, né? Que a gente viu que 36 por 2 dá 18. Então 36 por 18 vai dar 2. E por fim, a gente tem o próprio 36. Quais são os divisores comuns de 20 e 36? Vamos fazer aqui, ó, vamos anotar. Ó. Eu tenho o 1, né, que aparece nos dois. Eu tenho o 2 também, que dá para usar. Eu tenho o 4, que também é divisor. Né? Por fim, não tem mais nenhum, não é isso? Divisores comuns aos dois eu não tenho. Então, ó, os divisores comuns de 20 e 36 são 1, 2 e 4. Qual é o maior divisor desses, né? Dos divisores comuns? Qual é o maior? O maior divisor comum, ó, é o número 4. Ele aparece nos dois ao mesmo tempo. Então, o maior divisor comum entre 20 e 36 é o número 4. Vamos à questão número 2. Ela diz o seguinte, ó, na escola Começo, o sexto ano A, com 48 alunos, e o sexto ano B, com 30 alunos, organizaram uma competição que contou com a participação de todos esses alunos, né, do sexto ano, né, do sexto ano A e do sexto ano B. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos, ok? E o maior número possível. Ou seja, para eu formar essas equipes, eu tenho que ter o mesmo número de alunos, né, em cada equipe, sendo que tem que ser o maior número possível de alunos em cada uma delas. Então, ó, uma dica que eu coloquei aqui, a gente pode encontrar os divisores de 30 e 48. Por quê? Se eu for formar, por exemplo, né, com a equipe A, né, o sexto ano A, eu tenho 48 alunos. Eu posso formar uma equipe com 48 alunos, né, mas aí não vai estar igual quando eu formar com a equipe B, né, que eu só tenho 30. Eu posso formar
24, né? 48 dividido por 2. Então, vamos buscar aqui os divisores tanto do 30 quanto os divisores do 48. Vamos ver quais são as formas que eu posso dividir essas turmas aí? Faz uma pausa e tenta resolver. Vamos continuar aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quantas formas eu posso dividir esse número 30, né? Quais são os divisores de 30? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. Vamos ver quais são os divisores de 40? De 48, né? Desculpa. Os divisores de 48 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e o próprio 48, né? Qual é o maior divisor aqui, né? Qual é o número que é o divisor comum entre 30 e 48? O maior deles. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, mas o maior, né, que divide os dois números, né, de forma igual, ó, é o número 6. Aparece aqui e aparece aqui. Certo? Então, ó, na letra A, quantos alunos participaram de cada equipe? 6 alunos. Ok? Qual é o número total de equipes? Vamos ver, ó. O 30, né? Se eu fizer o número 30 dividido por 6, né? Se eu dividir os 30 alunos em equipes de 6 em 6, eu vou ter 5 equipes, né? E 5 vezes 6 vai dar 30. E aqui eu vou ter 5 equipes. O 48 é a mesma coisa, né? Vamos fazer o 48 dividido por 6, né? Já que eu vou ter 6 alunos em cada equipe. 48 dividido para 6 dá 8, porque 6 vezes 8 é 48. Então, eu tenho mais 8 equipes. Bom, se eu tenho 8 equipes na turma A e 5 equipes na turma B, é só eu contar, ó, 8 com mais 5. Quantas equipes, então, eu vou ter? 13 equipes. Beleza? Vamos para o número 3. Então, pessoal, o número 3 está pedindo, né? Determine os múltiplos de 6, depois os múltiplos de 9. Vamos lá. Primeira informação que nós temos, né? 0 é múltiplo de todos os números, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0, e é um número exato. Tá? Então, ó, os múltiplos de 6 eu tenho primeiro, sempre, o 0. Depois eu vou ter sempre de 6 em 6, né? Por quê? 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. É só eu pensar, né? Ou 6 dividido para 1 dá 6, 12 dividido para 2 dá 6, né? Posso usar tanto como informação de múltiplo, como se eu pegar um número e dividir, né, por um outro número e der exatamente o número 6. Então, os múltiplos de 6 eu tenho 0, 6, depois 12, 18, 18 e 6, 24, 24 e 6, 30, 36, 36, 36 e 6, 42, 42 e 6, 48, 48 e 6, 54, 54 e 6, 60 e assim por diante. Ele não tem fim, vai ser infinito, né? 66, 72, sempre de 6 em 6. Vou crescendo aqui. Vamos lá. Os múltiplos de 9, o primeiro é o 0. Depois, 9, 18, 18 com 9, 27, 27, né? Posso fazer por vezes, né? 4 vezes 9, 36, 5 vezes 9, 45, 6 vezes 9, 54, 7 vezes 9, 63, 8 vezes 9, 72, 9 vezes 9, 81, 9 vezes 10, 90, depois 99 e assim por diante, né? Também não tem fim. Eu coloquei só alguns, né? Mas é infinito.
Quais são os múltiplos comuns? Vamos dar uma olhada então dos múltiplos comuns entre 6 e 9, desses que a gente anotou aqui, tá? Então, ó, os que aparecem, né? Os múltiplos que aparecem tanto como múltiplo de 6 como múltiplo de 9. Ó. O 0, certo? Aí depois ó, eu vou ter o 18, que é múltiplo dos dois. Depois 24 não, 27 não. O próximo vai ser o 54. Ó. Tá? Então eu posso anotar aqui como os múltiplos, né? De 6 e 9, os múltiplos comuns. Vamos colocar aqui os primeiros que nós vimos. Ó. 0, 18, 54, por exemplo. Mas são inúmeros também, né? São infinitos, ok? E o menor múltiplo desses aí, diferente de zero, qual é? Menor, né, diferente de zero, é o 18. Ó. Aparece nas duas listas ao mesmo tempo. Então, o menor múltiplo comum entre 6 e 9 é o 18. Vamos para a questão número 4. Questão 4 diz o seguinte, ó. De uma rodoviária, partem um ônibus da empresa X a cada 20 minutos e um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Supondo que esses dois ônibus partam juntos às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus das duas empresas partirão juntos novamente? A que horas os ônibus partirão juntos novamente? Então a gente quer saber aí, né? Se a gente analisar a questão, ó, vamos pensar o seguinte. Primeiro ônibus, né, os dois partiram às 8 horas. Então, da empresa X vai ser de cada 20 minutos, né? 8, depois 8h20, 8h40, 9 horas, de 20 em 20 minutos. E o ônibus da empresa Y a cada 45, né? Então, é 8h45, depois 9h30, depois 10h15, né? E assim por diante, de 45 e 45 minutos. Então, o que a gente pode encontrar aí, ó? Vamos pela dica, até botei a dica aqui, ó. Vamos encontrar os múltiplos de 20 e de 45? Vamos lá, vamos fazer juntos? Então, vamos encontrar aqui, ó. Vamos encontrar, então, os múltiplos de 20 primeiro, ó. M de 20. Então, ó, primeiro múltiplo, né? A gente já sabe que é o 0. E aí, depois de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100 minutos, 120, 140, 160, 180, vamos até o 200. Sempre de 20 em 20, ok? Os múltiplos de 45, vamos ver aqui então, ó. Primeiro eu tenho 0, depois 45, depois 90, 135, 180. Opa, peraí. Já cheguei no múltiplo comum. Olha só, até aqui eu não tinha nenhum múltiplo comum, concordam? Ó, 0 é o único múltiplo comum aqui, mas 0 não me serve, né? E o 0 é justamente a hora que eles partiram, às 8 horas. Próximo múltiplo comum que eu tenho aqui, ó, o primeiro múltiplo comum que apareceu para mim, foi qual? Foi qual o valor? Foi o 180. 180 e 180. Isso quer dizer o seguinte, gente. Depois de 180 minutos, eles vão partir juntos novamente. Então, ó, primeira pergunta, né? Depois de quantos minutos os ônibus das duas empresas partirão juntos novamente? Resposta, ó, depois de 180 minutos. Certo? A segunda pergunta é: a que horas os ônibus partirão juntos novamente? Então, supondo que eles partiram às 8 horas juntos, né? É só eu contar mais 180 minutos. Eu sei que a cada hora eu tenho 60 minutos, né? Então, 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Opa, corro aqui. 2 horas, 120 minutos. 3 horas, 180 minutos. Então, depois de 3 horas, ó, se eles partiram às 8 horas, 8 com mais 3, às 11 horas. Beleza? Espero que tenha ajudado aí
Até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau.